gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. Aqui quem vos fala é Mirlis Lino e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre vida de oração. Então, eu estava refletindo nesta semana a respeito da oração, né? E devido à quantidade de informações que nós vivenciamos e vemos todos os dias, muitos dos cristãos tendem a não orar e acabam se descuidando, até mesmo desprezando ter uma vida constante de oração. Muitos cristãos, quando estão passando por algum problema, alguma dificuldade, algum perrengue, acabam recorrendo em primeiro lugar a outros métodos que não são a oração. Por exemplo, tem muitos cristãos que quando passam por problemas fisiológicos ou psicológicos, procuram logo os médicos, procuram logo os remédios, procuram logo as unidades de pronto atendimento. Procuram também um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra na tentativa de resolver logo e imediatamente o seu problema, certo? Não estou criticando aqui o trabalho dos psicólogos nem dos médicos, certo? Mas como cristãos, em primeiro lugar, nós temos que recorrer primeiro a Deus, certo? Porque muitas vezes as pessoas buscam alternativas diferentes para resolver os seus problemas, gastam e gastam muito dinheiro, quando na verdade o seu problema pode ser resolvido por Deus. E como cristãos nós temos que ter a visão espiritual de que esse mundo material no qual nós estamos inseridos é fortemente influenciado pelo mundo espiritual. E como cristãos nós também cremos que o nosso Deus é um Deus que intervém na história, é um Deus que intervém nas nossas vidas. Nós cremos numa visão de mundo teísta, ou seja, nós cremos que Deus intervém e que Deus está presente em nossas vidas. Diferentemente do mundo que não crê assim, nós cristãos cremos que Deus intervém nas nossas vidas e na história, né? E entende-se também que alguns filósofos muitas vezes buscam respostas para os seus problemas, buscam respostas para os seus questionamentos, como por que eu existo, né? Por que eu vivo, para onde eu vou, né? Quem sou eu? Questionamentos que estão presentes na palavra de Deus, mas que são respondidos facilmente ao ler as escrituras sagradas. E aí eu queria destacar com vocês que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós temos que orar sem cessar, que nós temos que ter uma vida de comunhão constante com Deus, orando, lendo a palavra de Deus, buscando conversar com Deus, até porque a oração é o nosso elemento coesivo com Deus, sabe? Na língua portuguesa, na língua inglesa, seja qual for a língua, mas vamos falar aqui da língua portuguesa, nós temos um elemento coesivo, que é o elemento que liga as orações, que liga as frases. E assim como esses elementos coesivos ligam as orações, ligam as frases, a oração é aquilo que nos liga com Deus. A oração é o nosso elemento coesivo com Deus. É o elo que nós podemos estabelecer com Deus. É a ligação que nós temos de nos comunicar com o Senhor, com o nosso Deus. E aí eu quero ler com vocês uma passagem bastante conhecida que está na Epístola de Tiago, certo? Tiago, capítulo 5, que todos vocês conhecem, mas eu quero deixar aqui bem claro e bem enfatizado, certo? Que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros à igreja, e estes façam orações sobre eles, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Essa passagem está em Tiago 5, dos versículos 13 ao 18. E aí nós podemos entender que o apóstolo Tiago fala assim: se alguém estiver doente, chame alguém para orar. Se alguém estiver enfermo, doente, chame alguém para orar.
Se alguém estiver com algum problema psicológico, chame alguém para orar. Se você está alegre, dê louvores ao Senhor. Se você pecou, ore e peça perdão ao Senhor para que os seus pecados sejam perdoados, porque a oração de um justo, a oração de alguém que teme ao Senhor, pode muito em seus efeitos. E aí ele cita o exemplo de Elias, certo? A história do profeta Elias está explícita no livro de 1 Reis. E aí, para mim, o profeta Elias, ele foi realmente um grande homem de Deus, né? Muita gente só fala da angústia do profeta, do desespero que ele passou. Mas, gente, Elias foi um grande homem de Deus. Elias era um homem de oração e que vivia em constante comunhão com Deus. Muita gente acaba esquecendo essa parte importantíssima da história de Elias, né? Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 18, fala que no Monte Carmelo, ele desafiou os 450 profetas de Baal a dizer quem era realmente o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal clamaram e Baal não escutou. E Elias até brinca com eles e fala assim, olha, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, deve estar ocupado, deve estar atendendo alguém. E ele começa a zombar dos profetas de Baal. E aí Elias, como era um homem de Deus, ele ora ao Senhor e prontamente o Senhor responde. E cai fogo do céu e o altar que ele tinha feito para Deus é todo consumido. E o povo de Israel se prostra em adoração ao Senhor e diz, somente o Senhor, Deus de Israel, é Deus. E depois desse episódio, todos os profetas de Baal foram mortos por gerarem engano no povo de Israel. E aí o que nós podemos tirar dessa lição? Elias era um homem de oração. E se nós orarmos ao Senhor, o Senhor irá nos responder. E outra coisa, gente, é na oração que nós sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas vão tomar decisões e não consultam ao Senhor. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus e não oram ao Senhor. Muitas pessoas querem conhecer a Deus, mas não oram ao Senhor, mas não meditam nas palavras de Deus, nas escrituras sagradas. E nós só podemos conhecer a Deus orando, lendo a palavra de Deus. Nós só poderemos saber a vontade dele para as nossas vidas se nós, de fato, orarmos. Nós temos que orar, falar com Deus, conhecer o nosso Deus. E aí, eu quero até enfatizar com vocês essa parte que o apóstolo Tiago fala sobre a oração de Elias em relação à chuva, certo? O povo de Israel estava em constante rebeldia, né? Como vocês devem saber. E aí, Elias ora ao Senhor para que chova sobre a terra, porque a terra estava muito seca. E aí, no livro de 1 Reis, também no capítulo 18, no versículo 42, o escritor de 1 Reis fala assim, ó. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, como nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. E aí nessa passagem nós vemos como a oração é importante, né? Antes Elias havia orado para que não chovesse e depois ele orou para que chovesse. E o Senhor ouviu a oração do seu servo e enviou chuva sobre a terra. Além disso, gente, o próprio Jesus, ele nos exorta a orar. Em Mateus 7, há uma recomendação de Jesus, uma ordem de Jesus, na verdade, para os cristãos. Ele incita os seus discípulos a orar. Olha só. Aqui em Mateus 7, nos versículos 7 e 8, Jesus fala assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á.
Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que pede, acha. Aquele que bate, abre-se-lhe-á a porta. Certo? E aí, gente, Jesus, o próprio Jesus, ele nos manda orar. Jesus, né, era homem, era Deus. E mesmo sendo Deus, ele orou, né, a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar. Até porque ele tinha que deixar esse exemplo para nós. Então, se até Jesus orou, nós também devemos orar. Nós também devemos buscar ao Senhor para saber a vontade dele para as nossas vidas, para estar em constante comunhão com Deus, para estar firme em Deus. Porque se nós não orarmos, nós não vamos ter contato com Deus. Nós não vamos ficar a par desse mundo espiritual, certo? Então, gente, era isso, é basicamente isso, certo? Não pense que estou aqui só falando de moralidade para vocês, certo? Até porque cristianismo e moralidade são coisas intrinsecamente juntas. Um bom cristão é um cristão que busca viver a boa moral e os bons costumes, certo? Então busquem orar, busquem ler a palavra de Deus, certo? Mergulhem, porque a oração e a leitura da Bíblia gera relacionamento com Deus. Se você quer realmente ser um crente fiel a Deus, que tem conhecimento de Deus, busque ao Senhor. Bata na porta e ela vai se abrir para você, tá bom? Era basicamente isso, gente. Muito obrigada por ter visto esse vídeo. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá bom? Ative as notificações, compartilhe, divulgue, comente, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida maravilhosamente. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.